Olá pessoal, sou o professor André Valente, sou seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre textos multimediáticos. O que são textos multimediáticos? Quais são os principais tipos de mídia? O que é multimídia? Como é a linguagem multimediática? Quais são os exemplos de textos multimediáticos e suas principais características? Vamos lá? Bom, então, primeiramente, o que significa mídia, né? Essa palavra tão presente aí no nosso cotidiano, né? Que a gente escuta o tempo todo falar, a mídia fez isso, a mídia falou aquilo, está na mídia, né? Então, o que é mídia? Bom, mídia veio do latim, significa meio, né? O intermediário, aquele que serve de intermediário, ou seja, são aí os canais de comunicação, os veículos de comunicação, a todas as ferramentas, todos os instrumentos, todos os meios que existem para a informação chegar até nós, tá? Então é isso, é o veículo, é o espaço, o canal onde a mensagem é transmitida, o rádio, o cinema, a televisão, a publicidade, a imprensa, a internet, as redes sociais, tudo isso são exemplos aí de mídia. E aí a gente tem vários tipos de mídia, né? Nós podemos falar aí em uma mídia analógica, que são aí os jornais, as revistas impressas, outdoors, panfletos, cartazes, tudo aquilo que não é aí o digital, né? Então chamamos aí de mídia analógica, essa mais antiga, mais tradicional, né? Bastante conhecida de nós aí, tá? E temos a mídia eletrônica, que é aquela que utiliza desses veículos como rádio, televisão, e que chega para nós aí através desses meios aí a informação, tá? Inclusive o cinema. A mídia digital é aquela que veicula mensagens através de canais digitais, como a internet, né, as redes sociais, os blogs, os microblogs, enfim, toda forma, né, da informação chegar até nós por meio digital. Essas são as mídias digitais. E podemos falar também em mídia alternativa. A mídia alternativa é aquela que tem o foco, com um alcance mais estreito, mais voltado para um determinado público, para um determinado assunto, que está fora aí, né, das mídias de massa, que está aí nos meios de comunicação mais conhecidos, tá? Nos maiores meios de comunicação. Então, alguns anúncios feitos em pequenas embalagens, até mesmo tatuagens que simbolizam algum tipo de informação, esse tipo de mídia mais chamada de alternativa, né? Produtos feitos artesanalmente, que veiculam informação, tá? Então tudo isso é mídia alternativa. Então, como você vê aí, o conceito de mídia, ele é amplo, né? Ele envolve vários tipos, várias formas de se fazer. E o conceito de multimídia? Pois é, vários, né? Então, quando a gente fala em multimídia, a gente está falando de alguma coisa que se utiliza ao mesmo tempo de várias formas de transmitir a mensagem, de levar a comunicação. Por exemplo, os smartphones com acesso à internet, né? Eles produzem imagens, vídeos, com ele a gente consegue mandar o texto verbal, consegue mandar áudio, consegue editar ali também, enfim, né? E, enfim, a gente consegue transmitir mensagens e receber mensagens por esse aparelho de várias formas. Então a gente pode dizer que é uma forma de comunicação multimediática, porque a gente pode mandar fotografia, a gente pode mandar vídeo, a gente pode mandar áudio, enfim, é isso. Isso é o multimídia, quando a gente mistura as formas de transmitir mensagem. E a linguagem multimediática? Essa expressão que está tão presente aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, um artista multimediático, alguém que é multimediático usa que tipo de linguagem? Do que a gente está falando, tá? A gente está falando da interação entre imagem, palavra escrita, palavra falada, sons, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, aí, um documentário exibido em um canal e vídeos na internet, que integra aí um roteiro, ou seja, o texto verbal, tá?
que pode ser aí escrito e oral, ele, né, o roteiro vai ser escrito, mas ele acaba sendo falado pelas pessoas, então a gente tem as duas linguagens, a linguagem escrita, a linguagem falada, e a gente sabe que quando a pessoa fala, ela não fala exatamente da maneira como está escrito, então por isso a gente pode falar que são duas linguagens diferentes, tá? Existe a captação de imagens, de sons ambientais, efeitos visuais, efeitos sonoros. Então tudo isso entra aí nessa linguagem multimediática, mais ou menos como você pode ver nessa própria aula, né? Que nós temos aí os recursos visuais, os sonoros, os verbais, os não verbais, tudo isso forma essa linguagem multimediática. Então são várias formas de transmitir a mensagem, vários canais que interagem e também vários códigos que são utilizados aí para formar essa mensagem. Então vamos ver alguns exemplos de multimídia, tá? Então tá aí, os blogs e os vlogs, né? Os blogs, eles são espécies assim, de diários, onde as pessoas colocam lá suas ideias, seus pensamentos, discutem temas que podem ser temas de várias vertentes, né? Temas políticos, temas sociais, culturais, pode falar sobre moda, sobre cinema, sobre arte de um modo geral, pode discutir culinária, educação, moda, enfim, o blog ele tem aí uma diversidade de possibilidades. Tá? E originalmente era isso, era a ideia de um diário onde as pessoas iam lá e colocavam essas informações e as outras pessoas iam lá e liam, comentavam, tinha gente que acompanhava mesmo o blog, né, para receber ali as novidades que o blog tinha, tá? Então o blog ele é um exemplo, ele integra ali o texto verbal, que é a sua principal forma de transmitir a mensagem, né? Então o texto verbal ali, escrito, tá? A fotografia também é possível, colocar uma fotografia para ilustrar muitas vezes o que está sendo falado ali no texto. Vídeo também é possível, tá? Hoje também é possível colocar lá um podcast. Então o blog hoje ele está mais diversificado, ele tem essas várias, ele acaba se parecendo aí com uma plataforma mais do que um gênero textual. Tá? Mas é um exemplo aí de texto multimídia por causa disso. O vlog, ele é nada mais do que um blog, só que de vídeos. Então, se no blog a linguagem escrita é que predomina, no caso do vlog predomina o vídeo. Né? Então a pessoa publica vídeos ali e para as outras pessoas assistirem. Tá? E também são vídeos sobre diversos assuntos, né? Tutoriais, motivacionais, educativos, de humor, de arte, enfim, o vlog é esse tipo de texto multimídia na forma de vídeo. E os memes, que nós ouvimos falar tanto, né, tão presentes aí, nós brasileiros aí praticamente somos considerados os campeões dos memes nas redes sociais, na internet, né? Nós fazemos memes sobre tudo. O que vem a ser o meme, afinal de contas? Tá? Bom, o meme, ele envolve uma brincadeira, uma piada, né? E a ideia é que o meme seja um texto curto, com uma imagem fácil de se ver, né? Com um texto também fácil de se entender, porque a ideia é que o meme ele tem que ser lido rápido, ele vai trazer ali uma brincadeira só, né? Não é para fazer nenhuma grande reflexão, né? Não é para discutir assuntos no meme. A ideia é brincar mesmo com algum tópico, com algum assunto, coloca ali no meme e a ideia é que o meme se espalhe, né? Levando aí aquela informação, tá? Então é isso que vai caracterizar o meme. Então, brincadeiras, são piadas, são temas que se espalham rapidamente de uma maneira viral no ambiente digital a partir da repetição de um certo modelo. Né? Então, geralmente a gente tem aquele modelo de meme que você tem uma imagem, você tem um texto no cabeçalho, um texto no rodapé, muitas vezes não tem texto, e tem também os memes em forma de vídeo, né? Que são aqueles vídeos que vão pegar ali uma situação e vão fazer um vídeo curto de uma determinada situação, tá? Satirizando alguma coisa, criticando alguma coisa. É isso que caracteriza aí o meme.
Tá? Então, mais um exemplo aí de texto multimediático, tá? Que pode envolver imagem, pode envolver texto verbal, pode envolver vídeo, música. Se a gente pensar em formas de linguagem, um meme na forma de vídeo pode ter aí uma dança. Tá? Então, tudo isso são formas de representar e chamadas de meme. A fanfic ou fanfiction, né? O que seria fanfic ou fanfiction, né? Muito difundido aí entre os adolescentes, tá? O que é a fanfic? A fanfic, ela é um termo que deriva do inglês, né? De fanfiction, tá? Então aí é a ficção feita pelos fãs, por aqueles que acompanham alguma história, alguma série, algum personagem, alguma personalidade do mundo real, tá? E decidem ali a maneira de acompanhar essa pessoa e de curtir o que essa pessoa faz é criar histórias sobre o que essa pessoa faz, tá? Então, esse gênero ele é voltado aí para a leitura e para a escrita de histórias a partir do contexto original, né? Envolvendo aí cenários, personagens e tramas que já foram desenvolvidas no original. Então, o pessoal pode fazer aí uma fanfic sobre um livro, sobre personagens de um livro, personagens de uma série, sobre a vida de algum artista, e vão se criar histórias envolvendo essas pessoas. Há histórias que os fãs vão imaginar e vão compartilhar com outras pessoas, como seria se fosse assim. Então daí espalha-se essa ficção feita por fãs, daí é que vem o nome, tá? E ela permite criar essas imaginações. Por exemplo, ela pode criar, né, como seria se dois artistas que as pessoas gostam ali estivessem se relacionando. Como seria se o final de um filme, de uma série, fosse diferente daquele que a gente conhece, né? Então, é essa que é a ideia aí da fanfic. E agora, solta a vinheta da curiosidade. Bom, a fanfic não é uma novidade total dos nossos tempos agora, desses tempos da internet digital. Na verdade, na década de 60, já se registra a existência de histórias que eram contadas por fãs sobre personagens de filmes que as pessoas gostavam. Tá? Então, esse ato de escrever histórias para os fãs já se popularizou naquela época, um pouco diferente do que é feito hoje, mas já se popularizou naquela época. Tá? Então, seriados e filmes de ficção científica e gêneros derivados, como Star Trek, Star Wars, foram os principais responsáveis pelo surgimento e o crescimento na cultura popular e no formato que conhecemos as fanfics hoje. Então, as pessoas que eram fãs desses filmes começaram a criar suas próprias histórias com os personagens do filme, oferecendo situações alternativas àquelas situações que eram mostradas no filme. Tá? E isso começou a fazer bastante sucesso porque as pessoas gostavam muito dessas histórias. Tá? Então, há quem diga que as fanfics feitas dessa forma, na verdade, são até mais antigas. Porque lá no final do século XIX, isso também acontecia bastante com o personagem Sherlock Holmes. As pessoas liam as histórias de Sherlock Holmes e começaram a se interessar por criar também as suas ficções a partir da história de Sherlock Holmes, criar novos casos, criar novos mistérios. E as pessoas compartilhavam essas experiências. Então a gente pode dizer que a fanfic existe aí já desde essa época, né? No finalzinho ali do século XIX. Tá? E há quem diga também, olha só, aqui a história de Romeu e Julieta, escrita lá no século XVI, por William Shakespeare, era uma fanfic inspirada pela peça A Trágica História de Romeu e Julieta, que era um poema de um poeta chamado Arthur Brooke, de 1562. E a peça teria sido imaginada a partir desse poema.
Então, olha que interessante, né? Só atualizou, usou os novos recursos, né, da tecnologia, mas a prática de criar histórias, de imaginar histórias a partir, né, de textos já conhecidos, já é bem antiga. É isso, pessoal. Chegamos ao final dessa nossa videoaula. Espero que você tenha gostado e vamos para uma reflexão sobre o assunto de hoje. O meio é a mensagem. Marshall McLuhan. É isso. Aproveite aí os recursos que tem na plataforma para você saber um pouco mais sobre esse assunto, e bons estudos. Até a próxima aula.